Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em uma situação de emergência médica que pode custar sua vida. A família está desesperada, os médicos estão alertando. E o que faz o ministro Alexandre de Moraes? Simplesmente ignora. Bolsonaro foi diagnosticado com 2 hérnias inguinais que exigem cirurgia urgente. Seu quadro de saúde se deteriora a cada hora que passa. As crises constantes de soluço indicam complicações graves. E enquanto isso, Moraes exige perícia, questiona laudos médicos, cria obstáculos burocráticos. O senador Flávio Bolsonaro fez um apelo público desesperado, afirmando que querem matar seu pai. E você vai entender, nos próximos minutos, que isso não é exagero. É a mais pura verdade. Fique até o final, porque essa situação é muito mais grave do que você imagina. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo importante agora. Deixe seu like neste vídeo para ajudar o algoritmo a mostrar essa verdade para mais brasileiros. A grande mídia está escondendo a gravidade do que está acontecendo com Bolsonaro. Comente aqui embaixo sua opinião sobre essa situação absurda e me diga de qual cidade você está nos acompanhando. Precisamos mostrar que o Brasil inteiro está atento. E se você ainda não é inscrito no Pátria Amada Brasil, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho. Todos os dias trazemos as informações que os grandes veículos tentam esconder de você. Vamos direto aos fatos, porque a situação é gravíssima e não há tempo a perder. Jair Bolsonaro está preso nas dependências da Polícia Federal em Brasília desde 22 de novembro. E o que deveria ser uma prisão dentro dos parâmetros legais se transformou em uma verdadeira tortura psicológica e física. O ex-presidente foi diagnosticado por seus médicos particulares, profissionais renomados e experientes, com 2 hérnias inguinais bilaterais. Para quem não conhece medicina, vou explicar de forma clara. Hérnias inguinais são protrusões de tecido ou órgãos abdominais através de pontos fracos na parede muscular da região da virilha. Elas causam dor intensa, desconforto constante e, se não tratadas adequadamente, podem levar a complicações fatais. O Dr. Cláudio Birolini, que já operou Bolsonaro anteriormente e conhece profundamente o histórico médico dele, elaborou um relatório técnico detalhado. O documento é cristalino. Bolsonaro precisa de cirurgia urgente com anestesia geral, em ambiente hospitalar adequado, com internação prevista entre 5 e 7 dias. Não é uma recomendação vaga, não é uma sugestão, é uma necessidade médica imediata. O procedimento exige cuidados pós-operatórios rigorosos, analgesia controlada, profilaxia de eventos trombóticos, fisioterapia motora. São protocolos essenciais para evitar que uma cirurgia de hérnia se transforme em uma tragédia. Mas aqui começa o absurdo. Alexandre de Moraes, em vez de autorizar imediatamente o procedimento, decidiu questionar a palavra dos médicos. Ele determinou que a Polícia Federal realizasse sua própria perícia médica, como se os médicos particulares de Bolsonaro, profissionais com décadas de experiência, estivessem mentindo, como se estivéssemos falando de um atestado médico falsificado para faltar à escola. Estamos falando da vida de um homem de 70 anos que carrega no corpo as marcas permanentes de um atentado brutal, que sobreviveu a uma facada que perfurou seus intestinos, que passou por múltiplas cirurgias abdominais de emergência. E tem um detalhe, Misha, que torna tudo ainda mais grave. Bolsonaro está enfrentando crises intensas e prolongadas de soluço. E antes que alguém pense que soluço é algo banal, deixa eu explicar. Soluços persistentes são um sinal de alerta médico extremamente sério. Eles podem indicar irritação do nervo frênico, complicações neurológicas, problemas no sistema digestivo, ou até mesmo sinais de complicações relacionadas às cirurgias abdominais anteriores. Quando você junta crises de soluço com hérnias inguinais, o quadro se torna crítico. O aumento constante da pressão abdominal, causado pelos soluços, piora drasticamente as hérnias, intensifica a dor e aumenta o risco de estrangulamento herniário. O que é estrangulamento herniário? É quando o fluxo sanguíneo para o tecido que está herniado fica comprometido. O tecido começa a morrer, acontece necrose, infecções se instalam, o paciente pode entrar em choque séptico e, se não for tratado com extrema urgência, pode morrer. É simples assim. Não estou inventando,
Não estou exagerando, é medicina básica. É o que qualquer estudante de medicina aprende nos primeiros anos de faculdade. A defesa de Bolsonaro apresentou todos os documentos necessários. Exames de ultrassonografia realizados no último domingo, dia 14 de dezembro, nas próprias instalações da Superintendência da Polícia Federal. Os exames confirmaram o diagnóstico dos médicos particulares. 2 hérnias inguinais claramente visíveis nos exames de imagem. Relatórios médicos fundamentados, com linguagem técnica precisa, explicando a gravidade do quadro e a necessidade urgente de intervenção cirúrgica. E mesmo assim, mesmo com toda essa documentação, Moraes continua criando obstáculos. Ele autorizou a perícia da Polícia Federal, mas estabeleceu um prazo de 15 dias. 15 dias. Você consegue imaginar o que são 15 dias para alguém que está com dor constante, com crises de soluço incontroláveis, com hérnias que podem se estrangular a qualquer momento? 15 dias podem ser a diferença entre uma cirurgia programada, segura, controlada, e uma cirurgia de emergência onde o paciente chega no centro cirúrgico já em estado crítico. E cirurgias de emergência têm taxa de mortalidade muito mais alta. Isso é fato científico comprovado. E aqui eu preciso falar sobre o desespero da família. O senador Flávio Bolsonaro, que visitou o pai recentemente, saiu da reunião visivelmente abalado. Ele fez uma declaração que chocou o Brasil. Querem matar meu pai. Muita gente pode achar que é exagero, que é dramatização política, mas eu garanto a vocês, não é. Quando você nega tratamento médico adequado a uma pessoa, quando você ignora recomendações de especialistas, quando você atrasa procedimentos cirúrgicos necessários, você está colocando a vida dessa pessoa em risco real. E se algo acontecer com Bolsonaro, se ele tiver uma complicação grave, se entrar em uma emergência médica e não sobreviver, a responsabilidade será de Alexandre de Moraes. E isso ficará registrado na história. Flávio Bolsonaro fez um apelo público. Eu peço que volte o bom senso, que se pare de menosprezar a necessidade de cuidar da saúde dele. Não é um pedido de impunidade, não é um pedido de soltura sem critério. É simplesmente um filho pedindo que deixem seu pai receber o tratamento médico que qualquer ser humano tem direito. É um filho vendo seu pai definhar, piorar a cada dia, sofrer dores constantes e não poder fazer absolutamente nada, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu transformar saúde em instrumento de perseguição política. A defesa solicitou que a cirurgia seja realizada no Hospital DF Star, em Brasília. É um hospital de excelência, com toda a infraestrutura necessária para procedimentos complexos. Bolsonaro já foi atendido lá anteriormente. A equipe médica conhece seu histórico. O centro cirúrgico tem todos os recursos necessários. E mais importante, a família está disposta a arcar com todos os custos. Não é o Estado que vai pagar. Não é dinheiro público. É a família usando seus próprios recursos para salvar a vida do patriarca. Mas Moraes questiona até isso. Ele alega que precisa verificar se o hospital tem condições de manter a segurança do preso. Como se o hospital DF Star fosse uma clínica de fundo de quintal. Como se não tivesse capacidade de garantir que um paciente fique sob custódia durante a internação. É ridículo. É uma desculpa esfarrapada para continuar prolongando o sofrimento de Bolsonaro. E aqui eu quero fazer uma comparação que vai deixar muito clara a hipocrisia do sistema. Lembram do José Dirceu, ex-ministro do Lula, condenado no Mensalão e na Lava Jato, conseguiu prisão domiciliar por problemas de saúde. Lembram do Eduardo Cunha, conseguiu progressão de regime. Lembram de tantos outros políticos, empresários, envolvidos em escândalos de corrupção bilionária, que conseguiram benefícios por questões de saúde. Mas quando é Bolsonaro, quando é um político de direita, quando é alguém que ousou desafiar o sistema, aí não. Aí os critérios mudam. Aí a lei é aplicada com rigor máximo. A Constituição Federal Brasileira é clara. O artigo 5º estabelece que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. O artigo 196 da Lei de Execução Penal determina que o preso tem direito a atendimento médico, farmacêutico e odontológico. O artigo 318 do Código de Processo Penal prevê a prisão domiciliar quando o preso apresenta doença grave. Todos esses dispositivos legais estão sendo violados, e ninguém faz nada. O Conselho Nacional de Justiça fica calado.
A Ordem dos Advogados do Brasil não se manifesta. Os defensores de direitos humanos somem. Por quê? Porque é Bolsonaro. Porque convém politicamente deixá-lo sofrer. Porque existe um projeto de poder que quer destruir completamente o ex-presidente. Não apenas politicamente, mas fisicamente também. E isso é de uma crueldade sem precedentes na história recente do Brasil. E vamos falar sobre o contexto médico específico de Bolsonaro. Ele não é um paciente comum. Ele tem um histórico médico complexo que começou com a facada de Adélio Bispo em 6 de setembro de 2018. Aquela facada perfurou o intestino delgado, o intestino grosso, causou hemorragia interna massiva. Bolsonaro quase morreu. Foi operado às pressas em Juiz de Fora. Depois precisou ser transferido para São Paulo, onde passou por mais cirurgias. No total, foram 7 procedimentos cirúrgicos abdominais relacionados ao atentado. Cada cirurgia abdominal deixa sequelas, deixa aderências, cicatrizes internas, pontos fracos na musculatura. A parede abdominal de Bolsonaro foi aberta e fechada múltiplas vezes. É natural que surjam hérnias. É uma consequência esperada do trauma que ele sofreu. E essas hérnias não vão desaparecer sozinhas. Elas só pioram com o tempo. A única solução é cirurgia. E quanto mais tempo passar sem o tratamento adequado, mais arriscado o procedimento se torna. E tem outro fator de risco importante: a idade. Bolsonaro tem 70 anos. Não é mais um jovem. O processo de recuperação pós-cirúrgica é mais lento. O risco de complicações é maior. A chance de infecções aumenta. Por isso mesmo os médicos estão sendo enfáticos. A cirurgia precisa ser feita agora, de forma programada, em condições ideais, para minimizar os riscos. Se continuarem adiando, se esperarem até virar uma emergência, as chances de algo dar errado multiplicam exponencialmente. E onde está a mídia brasileira em tudo isso? Onde estão os jornalistas que se dizem defensores da democracia, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana? Eles estão em silêncio. Ou pior, estão minimizando a gravidade da situação, dizendo que é mimimi, que é vitimismo, que Bolsonaro está inventando doença para ganhar benefícios. É de uma desonestidade intelectual revoltante. Nenhum médico arrisca sua reputação profissional para falsificar diagnóstico. E estamos falando de profissionais renomados, com carreiras sólidas, que não têm absolutamente nada a ganhar mentindo. E aqui eu quero fazer uma pergunta direta para vocês que estão assistindo. Imaginem se a situação fosse invertida. Imaginem se fosse Lula preso, com um quadro médico grave, precisando de cirurgia urgente, e algum juiz conservador estivesse negando o tratamento. Qual seria a reação? A Globo estaria fazendo plantão 24 horas. O Fantástico dedicaria uma edição especial. Organizações internacionais estariam pressionando. ONGs estariam fazendo manifestações. Artistas estariam se mobilizando. Mas como é Bolsonaro, tudo bem. Pode deixar sofrer. Pode deixar morrer. Isso se chama hipocrisia. Isso se chama seletividade. Isso se chama perseguição política. E o pior de tudo é que isso está acontecendo dentro do sistema judiciário, que deveria ser o guardião da lei, o defensor da justiça, o protetor dos direitos fundamentais. Mas o que estamos vendo é o oposto. Estamos vendo a toga sendo usada como instrumento de vingança. E vamos falar especificamente sobre Alexandre de Moraes. Esse ministro transformou Bolsonaro em seu inimigo pessoal. Ele conduziu inquéritos sem prazo determinado, sem controle do Ministério Público, concentrando em suas mãos os papéis de investigador, acusador e julgador. Ele censurou pessoas nas redes sociais. Ele mandou prender deputados, empresários, jornalistas. Tudo em nome da defesa da democracia, segundo ele. Mas que democracia é essa que não respeita o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal? E agora, com Bolsonaro preso, Moraes tem a chance de exercer seu poder de forma ainda mais absoluta. Ele controla se Bolsonaro vai receber tratamento médico ou não. Ele decide se vai autorizar a cirurgia ou se vai continuar criando obstáculos. É um poder desmedido, desproporcional, que não deveria existir em uma democracia verdadeira. A defesa de Bolsonaro citou precedentes jurídicos. Apresentou casos em que outros presos receberam prisão domiciliar humanitária por questões de saúde menos graves do que a de Bolsonaro. Mostrou que existe jurisprudência consolidada do próprio Supremo Tribunal Federal
reconhecendo que quando o preso tem doença grave, crônica, progressiva, ele tem direito a cumprir pena em regime domiciliar. Então, por que não aplicar o mesmo critério a Bolsonaro? Por que criar uma exceção justamente para ele? A resposta é óbvia, porque a lei está sendo aplicada de forma seletiva, porque existem dois sistemas de justiça no Brasil, um para os aliados do poder, outro para os adversários, e Bolsonaro, por ter ousado governar o Brasil de uma forma diferente, por ter desafiado o establishment, por ter colocado em xeque privilégios de décadas, agora está pagando o preço mais alto possível. E aqui eu preciso falar sobre algo que poucos estão comentando. Se Bolsonaro morrer nessas circunstâncias, se ele tiver uma complicação médica fatal, porque foi negado o tratamento adequado, isso vai ter repercussões políticas gigantescas. Vocês acham que os milhões de brasileiros que votaram nele vão simplesmente aceitar? Vocês acham que vão acreditar que foi morte natural? Bolsonaro vai virar um mártir, e a responsabilidade recairá sobre Alexandre de Moraes e sobre todos que foram coniventes com essa situação. Eu não estou defendendo que Bolsonaro seja solto sem critério. Não estou dizendo que ele é inocente das acusações que pesam contra ele. Cada um tem sua opinião sobre isso. Mas o que eu estou dizendo, e isso deveria ser consenso entre todos, é que nenhum ser humano merece ser tratado dessa forma. Ninguém merece ter sua saúde usada como instrumento de tortura política. Independente do crime que cometeu, independente da condenação que recebeu, todo preso tem direito à dignidade, a cuidados médicos, a tratamento humano. E a família de Bolsonaro está vendo tudo isso acontecer sem poder fazer nada. Imaginem a angústia, imaginem o desespero. Ver alguém que você ama sofrendo, sabendo que existe tratamento disponível, mas sendo impedido de recebê-lo por decisão de uma única pessoa. É uma forma de tortura psicológica não apenas para Bolsonaro, mas para todos os familiares dele. E as crises de soluço continuam. A dor continua. O quadro continua piorando. E enquanto isso, Moraes está no seu gabinete, confortavelmente sentado, decidindo friamente o destino de um homem de 70 anos que precisa de cirurgia urgente. É de revirar o estômago. Agora deixa eu falar sobre um aspecto que está sendo completamente ignorado pela mídia. O impacto psicológico dessa situação. Bolsonaro está preso, isolado, com dores constantes, sabendo que precisa de cirurgia, mas sendo impedido de receber o tratamento. O estresse psicológico disso é imenso, e o estresse afeta diretamente o sistema imunológico, prejudica a cicatrização, aumenta o risco de complicações pós-operatórias. Então, quando finalmente autorizarem a cirurgia, se é que vão autorizar, Bolsonaro vai estar em condições físicas e psicológicas muito piores do que está agora, e isso vai aumentar ainda mais os riscos do procedimento. É uma estratégia perversa. Deixar a situação se deteriorar até o ponto em que a própria cirurgia se torne extremamente arriscada. E se der errado, vão dizer que foi complicação médica inevitável. Vão lavar as mãos. Vão alegar que fizeram tudo o que podiam. Mas a verdade é que qualquer complicação que acontecer será resultado direto dessa demora criminosa em autorizar o tratamento. E tem mais. Os médicos recomendaram cuidados pós-operatórios específicos, fisioterapia motora para evitar trombose, analgesia adequada para controle da dor, profilaxia de infecções, acompanhamento nutricional. Tudo isso requer ambiente hospitalar apropriado, com equipe multidisciplinar. Não é algo que pode ser feito nas instalações da Polícia Federal. E mesmo que pudesse, não seria o ideal. O paciente tem direito ao melhor tratamento disponível, principalmente quando ele mesmo está disposto a pagar por isso. Mas voltamos sempre ao mesmo ponto. Isso não é sobre medicina. Isso não é sobre direito. Isso é sobre política, é sobre poder, é sobre vingança. E Bolsonaro está no centro desse furacão, pagando com sua saúde, talvez até com sua vida, por ter sido presidente do Brasil. E aqui eu faço um alerta sério. Se continuarem ignorando essa situação, se continuarem tratando isso como normal, estamos criando um precedente perigosíssimo. Estamos dizendo que tudo bem o sistema judiciário usar a saúde como instrumento de punição. Estamos dizendo que tudo bem negar tratamento médico a presos por motivos políticos. E se podem fazer isso com um ex-presidente, imaginem o que fazem com presos comuns que não têm visibilidade, que não têm advogados, que não têm família estruturada para lutar por eles.
O Brasil tem um sistema prisional caótico, superlotação, falta de atendimento médico adequado, condições desumanas. E agora estamos vendo que até para quem tem recursos, para quem tem visibilidade pública, para quem tem advogados de primeira linha, ainda assim podem negar tratamento médico quando convém politicamente. É aterrorizante. E eu volto a insistir na pergunta: onde está a Ordem dos Advogados do Brasil? Onde está o Conselho Nacional de Justiça? Onde estão as entidades de defesa de direitos humanos? Por que não estão se manifestando? Por que não estão pressionando? A resposta é simples e triste: porque não convém. Porque Bolsonaro é politicamente incorreto para eles. Então, deixam acontecer. Mas vocês que estão assistindo a este vídeo, vocês têm o poder de fazer diferente. Vocês podem compartilhar essa informação, podem cobrar posicionamento das autoridades, podem exigir que a lei seja cumprida, podem não aceitar passivamente que um ser humano seja tratado dessa forma, independente de quem seja. O que eu quero saber de vocês agora é o seguinte: vocês acham que essa situação é aceitável? Vocês acham que um homem de 70 anos, com diagnóstico médico confirmado de hérnias inguinais, com crises constantes de soluço, com histórico de múltiplas cirurgias abdominais, deve ficar esperando 15 dias por uma perícia, quando seus próprios médicos já disseram que a cirurgia é urgente? Vocês acham que isso é justiça ou perseguição? Comentem aqui embaixo. Digam o que vocês pensam. Expressem sua indignação se vocês estão indignados. Ou defendam a posição do Moraes se vocês acham que ele está certo. Eu quero ouvir todos os lados, mas quero que esse debate aconteça, porque essa história não pode passar em branco, não pode ser esquecida, não pode ser normalizada. E se você concorda que algo está muito errado nessa situação, se você acha que Bolsonaro tem direito a receber tratamento médico adequado, então compartilhe este vídeo. Mande para seus grupos de família, para seus amigos, para suas redes sociais, porque a única forma de combater a narrativa dominante é com informação sendo disseminada, é com pessoas conscientes se manifestando, é com a verdade chegando onde a grande mídia não quer que chegue. Inscreva-se no Pátria Amada Brasil se você quer continuar recebendo informações sérias, análises profundas, sem o viés ideológico da esquerda que domina a grande mídia. Ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for publicado. E deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos fazer a diferença. Até o próximo vídeo, e que Deus proteja Jair Bolsonaro e dê forças para sua família nesse momento de tanto sofrimento.